Bom dia, meu nome é Júlia, sou aluna do professor Herald. O nosso estudo esse ano foi sobre o método da função zeta generalizada para inserir efeitos de temperatura no cálculo da energia de Casimir. Bom, esse estudo é muito importante porque quando a gente está lidando com dispositivos nanoeletrônicos ou quando a gente está dentro do corpo humano a nível de célula, em laboratórios a gente nunca está a temperatura nula. Então é interessante que a gente saiba como essa temperatura vai contribuir para as energias de Casimir que vão surgir no nosso sistema. Bom, como eu disse, o nosso objetivo era obter uma expressão fechada para a energia com as correções de temperatura e, uma vez feito isso, aplicar os nossos resultados em espaço-tempo com topologia não trivial. Sobre o que é o efeito Casimir, como ele surge, como calcular as forças, a gente tem esse vídeo aqui do ENIC passado. Ele está disponível no YouTube e o nome dele é esse que está aqui na descrição. Durante essa vigência, a gente estudou diversos trabalhos, tanto sobre o método da função zeta generalizada, quanto sobre as condições de contorno que a gente explorou durante o nosso trabalho. Então, eu vou falar aqui agora um pouquinho para vocês sobre os fundamentos da função zeta generalizada. Ela é definida dessa forma que vocês estão vendo aí na equação 1. Ela é diferente da zeta de Riemann. Na zeta de Riemann, a gente tem uma soma sobre n elevado a menos s, onde esses n são números inteiros positivos que vão de 1 para infinito. Já no caso da zeta generalizada, essa soma ela é executada sobre os autovalores de um operador A, sendo que, no nosso caso, esse operador A vai ser o operador que vai construir a equação de Klein-Gordon, que é a equação que um campo escalar obedece. Para a gente conseguir calcular essas contribuições da temperatura para a energia, então vai ser importante que a gente consiga conectar esses autovalores com uma função de partição. Em mecânica estatística, a função de partição tem essa forma aí que vocês estão vendo na 4 e na 5. Na expressão 4, beta é o termo de temperatura, definido como 1 sobre kBt, sendo kB a constante de Boltzmann. E na expressão 5, a função de partição está escrita em termos da ação, é esse I maiúsculo na exponencial. Então, quando a gente olha para o formalismo de integrais de trajetória, a gente vai encontrar um caminho para conectar os autovalores do campo com a função de partição. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente executa uma rotação de Wick, a gente vai sair do tempo real para o tempo imaginário, e nesse tempo imaginário a gente vai inserir uma periodicidade que depende da temperatura. Bom, isso vai levar a uma interpretação bem interessante do ponto de vista de integrais de trajetória. As integrais de trajetória elas estão associadas a amplitudes de transição, de você sair do seu sistema em um momento tal, numa posição tal, e levar ele para uma posição diferente no momento posterior. Ela também agora vai estar associada à própria difusão térmica do sistema, para quando chegar nesse momento final com temperatura T, a gente conseguir saber exatamente qual vai ser a contribuição dela para a energia. Fazendo isso, a gente consegue então conectar a função de partição e a zeta, que depende dos autovalores. Com isso, usando também o formalismo de termodinâmica, a gente consegue calcular a energia livre, que, uma vez estando renormalizada, a gente também vai poder usar ela para obter outras quantidades termodinâmicas também renormalizadas, como entropia, pressão, energia interna. E, quando a gente está lidando com espaços-tempos curvos, nem sempre a gente vai ter quantidades globais não divergentes. Então, é importante para a gente também definir uma função, uma expressão para a nossa densidade de energia, olhar somente para quantidades locais. Essa expressão para densidade de energia, a gente usou alguns aparatos matemáticos para deixar ela numa forma mais conveniente para a gente. Primeiro, a função zeta agora é uma função zeta local, que está escrita em termos do Hit-kernel. Por que a gente escreveu a nossa função em termos do Hit-kernel? Bom, de novo, nem sempre a gente vai ter toda a cara do nosso campo, a gente não vai conhecer explicitamente a sua solução, uma fórmula para a sua solução, nem para os seus autovalores. O Hit-kernel ele obedece uma equação de difusão, então ele se torna uma ferramenta, um artifício muito importante para a gente extrair informações sobre o nosso espaço-tempo, sobre o nosso sistema. Por isso a gente escreve a nossa expressão em termos dele. Sendo que o Hit-kernel, dado na expressão 11, para a gente aplicar ele na equação 9, como a gente está olhando para quantidades locais, a gente tem que tomar o limite de coincidência, né? Fazer esse x' tender a x. Bom, com isso, então, está encontrada a nossa expressão para a densidade de energia com correções de temperatura. Se vocês olharem aí para a expressão 9, o primeiro termo ele independe de beta. Ele vai dar para a gente a contribuição de temperatura nula
para a energia de Casimir, enquanto as correções de temperatura estão presentes aqui no segundo termo, né, que você vê que é o termo dependente de beta. Certo? Então, com isso, agora a gente pode aplicar os nossos resultados. Para o caso da condição de contorno helicoidal, lembrando, a gente está no espaço-tempo euclidiano com o tempo imaginário. Então, o elemento de linha é dado pela 12, onde esse tal é o tempo imaginário. A condição de contorno helicoidal, o que ela diz para a gente? Ela diz que você se deslocar uma quantidade A numa direção X vai dar para você o mesmo valor que o campo teria se você se deslocasse H na direção Y. E isso vai gerar a topologia helicoidal do nosso sistema. Com isso, a gente consegue calcular uma expressão bem bonita para o nosso campo e a equação de autovalores, né? Que é tudo que a gente precisa na expressão 9 para obter a densidade de energia. Bom, a gente faz esses cálculos para o caso da condição de contorno helicoidal, para o caso da corda cósmica com condição quase periódica também, mas esse segundo ainda é um trabalho em andamento, ele ainda está em processo de escrita, por isso a gente não exibiu os resultados aqui. Já para o caso da condição de contorno helicoidal no espaço-tempo plano, os cálculos estão feitos e já estão publicados na Physical Review D. Para quem quiser ler o artigo, ele está disponível em acesso aberto no site do PRD. E, bom, nesse artigo a gente faz umas discussões bem interessantes sobre os nossos resultados. A gente calcula a densidade de energia para o campo massivo e para o campo não massivo. No caso do campo não massivo, a gente calcula o limite de altas e baixas temperaturas. A gente também testa a correspondência dos nossos resultados com o limite clássico, eles têm que ser consistentes. E a gente vê que uma coisa interessante surge daí. A gente não está executando mais renormalizações infinitas somente. A gente executa também uma renormalização finita, a gente subtrai quantidades não divergentes, quantidades finitas. Para quê? Justamente para a gente obter o limite clássico correto, para a nossa teoria ser consistente. Isso é um efeito de ter inserido temperatura. Essa renormalização finita ocorre nas correções de temperatura. Outra discussão interessante que a gente faz nesse artigo é sobre uma possível dependência da energia de Casimir com o método de renormalização escolhido. A gente mostra que, para o caso do espaço-tempo plano com topologia helicoidal, essa dependência parece não ocorrer, não afetar os nossos resultados. A gente também mostra que a pressão obtida a partir da energia livre, da densidade de energia livre, vai obedecer a uma equação de estado. A gente obtém entropia, energia interna, também nos limites de altas e baixas temperaturas, no caso do campo não massivo. Bom, é isso. Obrigada para você que assistiu esse vídeo. Obrigada também para o UFPB e para o CNPq por mais uma vez tornar esse projeto possível. Valeu. Tchau, tchau.